Ok, bom dia a todos novamente. Então, estamos aqui no nosso FM Tactics, né, de 2000, nossa terceira edição aqui de 2019. Estamos trazendo aqui hoje um tema, né, mais focado aí na parte jurídica, né? Temos uma convidada aí e com uma participação especial da ANGC, né, a Associação Nacional de Gestão de Contratos, ao qual a Soraya vai nos fazer uma pequena introdução a respeito da ANGC e vai nos contar aí uma novidade para logo mais. Então, para o tema dessa sessão de hoje é Lei Geral de Proteção de Dados, né, os impactos nos contratos. Gestão de facilities tem poucos contratos, né? Claro que não estou aqui brincando, né? A gente tem muitos contratos, é importante, a gente trouxe esse tema aqui, a doutora Rita Blum, para poder trazer um pouquinho mais né, nos compartilhar um pouquinho mais dos impactos, né, que isso pode trazer para a gente, dentro da nossa grande função de gerir contratos também, né? Seja como tomadores, mas também como prestadores. Os prestadores de serviços, consultores, eles têm diversos contratos com seus clientes, né, com seus diversos clientes. Bom, sem muitas delongas, então somente reforçando aqui que esse evento de hoje tem aqui uma parceria com a NGC, representada aqui então pela Soraya, e com a Abrafac, né, que nós realizamos esse evento mensalmente, online, para poder compartilhar aqui os nossos conhecimentos, nossos conteúdos. Agradecimento aqui aos patrocinadores da Abrafac, Ativon Hard, Grupo Brasanitas, Hanuel e Localiza, são nossos patrocinadores diamantes. Nossos patrocinadores ouro, né, 99, a KMX, Atlas, Branco e Tá bom, Branco, Facility tá bom. Services, Informove e Movida, na Movida, Frotas, a Sodexo, TB Facilities e Versani Sandrini. E um agradecimento também aos nossos pratas, né, os patrocinadores pratas, CINT, Gera Center, IMC SAST, JLL, John Richard, Manservice, Deixa eu só. RMGN e Solar. E Solar. Bom, novamente aqui, agradecendo a todos os patrocinadores. Ah, um, como a Abrafac, né, a gente tem aqui uma visão, né, clara de tornar clara e estratégica a atividade no meio dentro do mercado brasileiro, né, atividade de facilities, a missão de promover capacitação, reconhecimento, né, e a Abrafac atuar como protagonista e catalisador no desenvolvimento aí do setor de facilities, frente a mercados e governos e a sociedade. E dentro desse contexto nós temos o FM Tactics, né, que é trazer, através de sessões virtuais, compartilhar, né, trazer e compartilhar conteúdo, seja de onde estivermos, para onde estivermos, né? Então, já tivemos aí o privilégio de fazer isso em diversos, fora de São Paulo e fora do Brasil até, trazendo assuntos e temas. Isso é um pouquinho da facilidade aí, aproveitando a facilidade online. Aqui, sim, esses 5 primeiros minutos para essas apresentações e aproveitando aí para a conexão dos outros participantes, outros convidados. Ah, a apresentadora, a Rita, vai ter 35 minutos para fazer a sua apresentação, 15 minutos seguintes para perguntas e respostas. Se já quiserem fazendo perguntas e respostas, já podem utilizando lá o bate-papo, na botão de bate-papo ou perguntas e respostas. E no final tem as considerações finais. Esse evento a gente vai ter uma sessão, um item adicional, já explico já já. Só recordando as regras, então, todos ficam em mudo, né, enquanto houver participação. Tem que ouvir, né, mas não pode falar para a gente evitar os ruídos aí de gato, cachorro, né, papagaio no background aí, atrás de todo mundo aí. Então a gente mantém só os apresentadores no modo aberto. Caso queira fazer a sessão é inteiramente gravada, já está sendo gravada. Caso queira fazer alguma pergunta e resposta, né, novamente lá no bate-papo, né, tem um botãozinho bate-papo ou PIR, que é perguntas e respostas, pode ir mandando lá que eu vou coletando essas perguntas, vou ordenando por tempo de chegada e depois nos 15 minutos determinados para isso a gente faz as perguntas e respostas. E aquelas perguntas que não foram respondidas, né, dentro da sessão, eu coleto essas informações, mando para a Rita. A Rita vai ter o e-mail de todos lá, ela pode interagir com vocês diretamente, ou também, né, se ela nos enviando essas respostas, a gente publica na área do blog, né, do site da Abrafac.
Bom, como eu comentei, não, o que nós temos aqui hoje, não, é um sorteio especial. A Rita, ela escreveu seu livro, né, O Direito à Privacidade e à Proteção dos Dados do Consumidor, e ela gentilmente aqui está nos cedendo uma edição para sorteio. Eu farei esse sorteio através do site sorteador.com.br. Então, de acordo aí com a lista de participação de vocês, eu vou fazer o sorteio após a sessão de perguntas e respostas, no finalzinho aí, os 5 últimos finais. Então, quem estiver participando vai poder participar e concorrer aí ao sorteio do livro da Rita Blum. Bom, sem muitas delongas. Soraya, poderia falar um pouquinho para a gente da NGC, por favor? Vou aqui sair da... Cristiano, tem um monte de gente dizendo que está sem o áudio. Eles têm Bom, que conectar, Rita. As pessoas têm que conectar através do sistema. A gente pode interagir com elas aqui. Fala um pouquinho da NGC, só para a gente não atrasar a apresentação da Soraya. Ok, bom dia a todos. A NGC, a Associação Nacional dos Gestores de Contratos, ela destina-se a atuar em âmbito nacional como suporte ao desenvolvimento da comunidade dos profissionais envolvidos em gestão de contratos ou contratações. Então, a gente tem facilities, tem TI, tem RH, tem vendas, tem compras, são várias áreas, né, bem pulverizado, mas que tem os gestores de contratos. Nosso objetivo é criar um fórum de compartilhamento de melhores práticas neste mercado e permitir a troca de informações relevantes com o ambiente acadêmico e fomentar o desenvolvimento profissional dos associados. Nós temos vários eventos, a gente tem esse que a gente está fazendo junto com a Abrafac, que é o webinar bimestral. Nós temos bimestralmente também intercalando com o webinar workshop. E em setembro a gente vai ter o Congresso Nacional dos Gestores de Contratos. Bom, é isso, acho que vamos dar continuidade, depois a gente vai falando um pouco mais. Sejam todos bem-vindos. Ok. Então, Soraya, muito obrigado então pela parceria, né? Acho que é importante esse tema aí para os gestores de facilities. Aos poucos aqui eu vou conversando com as pessoas aqui, ver se elas conseguem. Só sabendo que essa sessão é gravada, depois, né, quem tiver interesse pode acessar dentro do site da Abrafac. Tem que ser associado à Abrafac, né, mas enfim, prometo que é uma associação bastante interessante, e vocês podem conhecer lá dentro do site da Abrafac, mas enfim. Então, Rita, eu vou passar para você aqui o modo apresentação. Já está contigo. Agora você vai então naquela setinha que tem, né, no menu, as bolinhas que tem embaixo, assim, clica nela e aí faz compartilhar Compartilhar conteúdo, certo? Isso. Aí você vai escolher qual é o seu arquivo, né, a da apresentação. Estão visualizando? Isso, já estamos. Pode Agora, expandir a tela? pode expandir. Eu vou, assim, durante essa sua apresentação, eu me coloco aqui, eu tiro minha câmera e também tiro meu som para manter aí uma melhor qualidade na conexão. Soraya, eu também te coloco em mudo aí, tudo bem? Tudo Aí bem. a gente segue só com a Rita para ter uma melhor definição do áudio e vídeo aí. E a mudança dos slides é por aqui? Posso testar? Isso, pode testar. Testa aí, vê se tá bem. Foi? Isso, foi. Vamos lá então, sem mais delongas, Eu estou com vocês seguimos. ainda aqui num canto da tela, é possível tirá-los? Te atrapalha? Você tem um Só chegar um botãozinho de pouquinho para o minimizar. canto. Eu vou chegar um pouquinho para o canto, tá bom? Isso. Ok. Aí eu Vamos lá, consigo... vamos lá então. Deixa eu me tirar aqui do vídeo. Daqui a pouco a gente volta na parte aí das perguntas e respostas. E me colocar no mudo. Acho que menos que isso não vai, né? Bom, estão me ouvindo bem? Soraya, me escuta? Tudo te ouvindo, Rita. Pode seguir. Ok. Então, bom dia a todos. Eu vou colocar aqui no slide inicial
O meu nome é Rita Blum, eu sou mestre e doutora pela PUC. Meu doutorado foi na área de Direitos à Proteção e Privacidade de Dados do Consumidor. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Nós tivemos a entrada a publicação em agosto do ano passado de uma lei bastante importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela vai impactar diversos setores da economia, inclusive a área que vocês atuam, que é a parte de compras e supply chain, facilities, enfim, impactará nos contratos, na relação de vocês com os fornecedores, e esse é o motivo da apresentação. Agradeço o convite da Abrafac e também da NGC. Eu também sou gestora de contratos certificada pela NGC há 10 anos, então a minha parceria com a associação é de longa data, e agora fui apresentada à Abrafac, estou muito feliz de estar aqui hoje de manhã com vocês. Temos também o apoio do PK Advogados, onde eu sou consultora na área de proteção de dados. O escritório tem 5 pessoas nessa área, direito digital e data privacy, e, enfim, como vocês estão vendo aí, é o direito à proteção de dados, essa é a Lei 13.709, de 2018, na área de gestão de contratos em especial e também de facilities. Esse primeiro slide eu tenho colocado para dar uma visão panorâmica do que é essa apresentação de 35 minutos. Então, a primeira parte, vocês estão vendo aí que essa lei, ela é uma lei inspirada na lei europeia. Vocês já devem ter ouvido falar, os que não ouviram, é o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados. Essa lei, ela entrou em vigor em maio do ano passado, na Europa, e ela estimulou a aprovação de uma lei brasileira de proteção de dados. A nossa lei, então, ela foi publicada em agosto, mas ela só entrará em vigor em agosto de 2020, tá? Mas vocês vão ver que o roadmap para implantação e adaptação da empresa a ela é longo. Então, é bom vocês estarem tendo essa conversa comigo agora no final de maio, tá? Ela tem uma aplicação específica em termos de âmbito territorial, ela tem uma especificidade de quem deve observar essa lei, ela também traz novos direitos para as pessoas. As pessoas têm os direitos do trabalhador, os direitos do consumidor, agora elas também vão ter direitos enquanto titulares de dados. Então, empresas que utilizem dados de pessoas físicas, vamos enfatizar, de pessoas físicas, terão que observar essa norma. Além disso, os envolvidos no tratamento, não só aquele que coleta o dado, mas também aquele que recebe o dado. Vamos, por exemplo, uma empresa de cloud que armazena dados a pedido de uma outra empresa, ela também vai ter que observar essa norma, e eu acho que esse é o ponto mais sensível na parte de contratos, que eu vou, inclusive, dedicar 2 slides para eles, para vocês fixarem bem essa ideia. Outra figura importante é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela tem um nome um pouco diferente, eu vou também dedicar um slide a ela. É só porque no direito, se você não tem um órgão fiscalizador, alguém que aplique sanções, que faça ajustes na legislação de tempos em tempos, complementando-a com detalhamentos, a norma às vezes perde eficácia, ela não pega. Não pega por quê? Porque não tem fiscalização, não tem efetividade. Então, felizmente, nós avançamos ontem mesmo no Congresso, na Câmara em particular, foi aprovada a medida provisória de criação da Autoridade Nacional, está seguindo para o Senado, e até dia 3 de junho a nossa expectativa é de que ela seja aprovada. Temos esperança de que siga no ritmo bom que ocorreu ontem na Câmara. Por fim, eu falarei das multas, que são realmente um ponto importante, daí a relevância do tema, como o Cristiano colocou no início, e o roadmap de implantação, que não adianta também eu dar um panorama de tudo que vocês vão ter que fazer para se adequar e não dar nenhuma dica de como colocar isso na prática, né? Fica uma coisa muito teórica, e eu sei que o pessoal de facilities tem um lado prático relevante aí no dia a dia, que vocês resolvem uma série de coisas e vocês têm que ter essa visão também de implantação da norma. Então, qual que é a principal ideia dessa norma? Dessa norma,
ela quer que o titular do dado passe a ter algum controle a respeito do tratamento dos seus dados pessoais. Porque hoje a gente, às vezes, nem sabe como alguém chegou no nosso celular, como chegou no nosso e-mail, não é verdade? A gente sabe que existe uma comercialização de listas, conforme o perfil das pessoas, mas isso vinha sendo feito num cenário em que a legislação não era muito detalhada. Agora, nós tínhamos já, né, a Constituição Federal garantindo a privacidade de dados, nós tínhamos o Marco Civil da Internet, né, disciplinando a coleta de dados via internet, mas aqueles cadastros que nós preenchemos em loja, ou mesmo que decorram de um contrato de seguro, um contrato de telefonia que nós tenhamos, isso não estava bem disciplinado. Agora vai estar. Tem uma lei que disciplina como que o dado pode ser usado. E aí, um dos direitos o titular terá é de ter um controle sobre o dado, para quem ele é compartilhado. Se ele quiser excluir esse dado da sua base amanhã, ele pode requerer isso e você vai ter que providenciar. Então, essa é a pegada da norma. É essa autodeterminação informativa. A gente hoje vive numa sociedade da informação e ela vem tutelar esse direito do usuário, tá? Bom, dando sequência e complementando a ideia que eu passei no slide anterior, temos aqui o objetivo da norma. É o tratamento de dados pessoais, realizado por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, independentemente no meio. Então, quer dizer que aquele meio digital que estava regulado no Marco Civil também está contemplado aqui. E o cadastro que você deixa numa loja, às vezes a gente vai trocar um produto, né? E eles pedem uma série de informações. E a gente precisa do seu CPF, a gente precisa do seu endereço, porque para fazer a troca, enfim, e monta-se lá um cadastro com os nossos dados. Esse cadastro físico também está sujeito à incidência da norma. E aquela informação no teu Salesforce, o pessoal aí que controla vendas, né? Aquela informação, aquela planilha Excel que você mantém aí no seu desktop, essas informações que contenham dados pessoais também estão sujeitas, não importa se vieram via internet ou via um cadastro físico ou via um contrato, um GED que você extraiu de lá as informações, esses dados passam a ter um cuidado maior, que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Então, ele está ligado aí ao ponto do objetivo, eu coloquei esse alvo aí, ao direito à liberdade, privacidade das pessoas, né? E ao desenvolvimento da personalidade das pessoas. Porque qual que é a preocupação do legislador? A preocupação do legislador, o valor que está aí é o seguinte: se uma empresa, por exemplo, de plano de saúde, tem informações sobre os seus dados de saúde, aquelas informações do RH, que você usa muito um determinado benefício, aquilo não pode ser compartilhado com outras empresas, senão amanhã você sai da empresa, tem interesse em ingressar numa outra e não consegue, por exemplo, renovar um plano por conta de alguma restrição histórica de um outro que, na verdade, seria uma faculdade sua revelar na hora que você contrata. Se eles fizerem esse tipo de pergunta, você vai informar, claro, você é uma pessoa honesta. Mas você, de antemão, já ter essa informação compartilhada sem o seu conhecimento, é o que a lei pretende evitar, para evitar uma discriminação que afetaria o seu direito à personalidade, o seu direito enquanto pessoa na sociedade, a sua, de certa forma, também a sua reputação, tá bom? A sua honra, etc. Esse é o foco da lei. E vamos dar sequência aqui. A aplicação territorial da norma, ela visa os dados que são tratados aqui no Brasil, tá? E de estrangeiros também que circulem por aqui, por exemplo, no hotel, eles também estão sujeitos à proteção da norma. A mesma coisa nós, quando nós vamos para a Europa e nos hospedamos num hotel, por exemplo, em Siena, na região da Toscana, na Itália, eles te dão um folheto dizendo, olha, você está num hotel que segue as leis de privacidade, nós compartilharemos os seus dados com outros hotéis da rede, existe todo um cuidado de informar, de dar transparência ao hóspede a respeito de como serão utilizados os dados dele. Nós, aqui no Brasil, passaremos a ter que tratar dessa forma também, porque a nossa lei, como eu disse no início, se espelha na lei europeia e também dá ao titular o direito de ser
informados sobre como os seus dados serão utilizados, para qual finalidade, com quem serão compartilhados. Então, o tratamento no Brasil, a principal hipótese é a do tratamento no Brasil, está sujeita à aplicação da lei. Ah, Rita, e aquele dado que trafega num backbone aqui, por exemplo, de uma empresa de telefonia grande, na nossa costa, os backbones permitem a conexão do Brasil, né, com outros países, mas eles só estão de passagem por aqui. Eles não são tratados aqui. Não, esses não estão sujeitos à aplicação da norma, tá? Vamos dar sequência aqui. Eu fiz um destaque aí especial à medida provisória 869 de 28 de dezembro de 2018. Repetindo, medida provisória 869 de 28 de dezembro de 2018, ela prorrogou a entrada em vigor da lei 13.709, em vez de ser fevereiro, nós ganhamos 6 meses, será em agosto, desde que a MP seja confirmada até o dia 3 de junho. Vamos dar sequência, então, às definições. As definições. O que é dado pessoal, Rita? Olha, dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, da pessoa física, né? Identificada ou identificável. Olha que interessante, a lei usou um critério expansionista. O meu CPF me identifica, o meu nome, Rita Peixoto Ferreira Blum, me identifica, o meu endereço me identifica. Bom, e o dado geolocacional do meu celular? Por onde eu passo, ele está marcando onde eu estou passando. É um dado geolocacional. E o IP do meu computador, com o qual estou conversando com vocês agora? Isso é um dado pessoal? Veja, a lei falou identificada ou identificável. Então, aquele dado que indiretamente também pode levar a quem é o titular dele, ele também, uma placa do veículo, ele também é considerado dado pessoal, tá? O consentimento. Bom, o consentimento é um conceito da norma, ele é o consentimento, a gente fala em direito, ele é a força motriz das relações jurídicas, né? Aqueles que são casados tiveram que se manifestar lá na frente do tabelião, da sua livre e espontânea vontade que você deseja contrair matrimônio com essa pessoa, e você tem que dizer sim. Então, o consentimento é o que faz o pacto entre você e o outro, em todas as relações jurídicas, não ia ser diferente aqui. Então, para usar o seu dado, uma das opções que a lei da empresa para usar o dado de um terceiro, pessoa física, pessoa natural, ele tem que obter o consentimento dessa pessoa. Dando sequência, o tratamento. Tratamento é um conceito amplo. Não sei se vocês lembram quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, que tinha lá um conceito de serviço bem amplo, né? Aqui também, tratamento é toda aquela operação de coleta, avaliação, classificação. Eu só dou uma organizada na planilha e devolvo. Pronto, você tratou o dado. Eu só consulto online, não armazeno aqui, mas você teve acesso, tratou o dado. Porque você pode, por exemplo, tirar uma foto daquilo e compartilhar. Então, você acedeu ao dado, teve acesso, você tratou o dado tecnicamente falando. Eu só armazeno, eu sou uma empresa de arquivo, uma empresa de cloud. Você também está tratando o dado pessoal. Você também tem que ter cuidado com a segurança da informação desse dado. E, por fim, um outro conceito importante é o da anonimização. A anonimização é uma técnica utilizada por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Tá? Então, se eu, por exemplo, uso um dado agregado, como as empresas de telefonia fazem, né? A gente teve já aqui no escritório, nas palestras que a gente dá, uma empresa de telefonia, e ela deu uma situação que ela usa mesmo. Ela vende para banco informações no verão, tá? Sobre o número de usuários dela que vão para a praia lá de Maresias, por exemplo, Boiscanga, aquela região. Eles vendem para o banco para quê? O banco fica sabendo que um volume grande de clientes dele, que também são usuários daquela empresa de telefonia, estarão no litoral numa determinada época. E aí eles podem se programar para colocar um caixa eletrônico extra.
Nesse caso, não passaram o nome da gente, não passaram o nosso celular, só passaram assim, existe um volume de pessoas da capital que se deslocam, porque eles têm o nosso dado geolocacional, lembre-se disso, né? Eles têm pelo telefone, dá para saber onde a gente está. Pelo dado geolocacional, ele tem como dizer, olha, X% se desloca dos bairros Itaim, Butantã, para a região de Maresias, Boiscanga e tal. Consequentemente, ele dá uma informação para o banco fala, opa, desse percentual tem um tanto que deve ser cliente meu, e eu vou, então, provisionar um aumento de caixa eletrônico, em vez de ficar só com aquele vermelhinho, eu ponho um caixa exclusivo do meu banco lá, para poder atender a demanda do litoral durante o verão. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, agora no inverno, no Festival de Campos, podem fazer alguma coisa desse tipo. Não está violando a privacidade porque não revelou o nome. É um dado anônimo. Esse dado anônimo não está sujeito à tutela da Lei de Proteção de Dados. Vamos seguir, então, com os players. Quem são as pessoas envolvidas que a lei, que a gente precisa se identificar? Onde é que eu estou? Bem, quando vocês estiverem numa situação de consumo ou como funcionários de uma empresa preenchendo o cadastro lá do RH, vocês estão como pessoas físicas titulares de dados. Agora, se a empresa em que vocês trabalham coleta dados de pessoa física, seja funcionário, seja consumidor, ou até parceiro comercial que ela alimenta no Salesforce em nome de um vendedor ou comprador, etc., ela está na posição de controlador. O controlador é aquele a quem compete as decisões sobre onde o dado vai ser armazenado, qual é a finalidade que ele vai ser empregado. Então, a responsabilidade dele é maior. Por exemplo, vocês cadastraram dados aqui. Esses dados foram compartilhados com a Abrafac, provavelmente, ou eu não sei exatamente os detalhes de como é a operação de cadastro. Mas esses dados, o Cristiano já falou que vai compartilhar comigo os e-mails para eu poder responder perguntas e tal. Então, já está sendo dado um tratamento, digamos assim, né? E é autorizado por vocês, porque isso faz parte do legítimo interesse, é outra previsão da lei que eu vou tratar mais para frente. Mas, nesse caso, aquele que coletou o dado no site seria o controlador, tá? Numa empresa, como eu dei o exemplo de um benefício do plano de saúde, quando você entrega os seus dados e da sua família para a empresa, você está fornecendo os dados para aquele controlador. Quando ele compartilha esses dados com a empresa de benefício, seja de ticket, de plano de saúde, que foi o exemplo que eu dei, ela está passando os dados para um operador, que é essa parte aqui embaixo da tela. O operador realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. Ou quando, por exemplo, uma empresa que vai fazer uma campanha de marketing coletou os dados para um sorteio e depois ela tem que entrar em contato, às vezes não é ela que vai entregar o livro lá, por exemplo, que vai ser sorteado, vai ser uma empresa de logística. Ela tem que, ou o correio, ela tem que fornecer, compartilhar a informação do ganhador com esse outro operador logístico para chegar o livro na casa da pessoa. Então, esse está tratando o dado em nome do controlador. E, por fim, a autoridade nacional, que eu já me dediquei a ela no início, tá? Então, eu vou dar sequência. Aqui, aquele slide que eu falei que era bem importante para vocês. Quem é o controlador, depois quem é o operador. Qual é o papel do controlador? Via de regra, é aquele com quem o titular do dado tem a relação direta, tá? Especialmente quando há um contrato. Então, no caso do contrato de trabalho com o empregador, no caso da minha relação com a minha empresa de telefonia, ao que eu tenho o plano de telefone do meu celular, do meu telefone fixo residencial, ele é o controlador desses meus dados pessoais. Então, ele é a personagem principal em relação à proteção de dados, porque ele que vai tomar as decisões, no fim do dia, sobre como que ele vai tratar esse dado. Se ele vai usar um sistema de segurança da informação X, se ele vai compartilhar ou não. Ele sabe para que fim ele vai usar, então ele já informa o titular do dado, a pessoa física, que está confiando o dado dela a ele. Olha, eu vou usar para essa finalidade, o ideal é que isso conste dos contratos. E o que a gente percebe na área de vocês, de facilities, vocês vão contratar empresas de segurança da informação.
tá? Vocês vão ter que brifar eles para que, num contrato deles, conste o nível de segurança que vocês querem que tenha, tá? É uma forma importante de vocês se resguardarem no caso de incidente de vazamento. Porque se houver um incidente de vazamento lá no operador, né, com quem você compartilhou o dado, e esse incidente tiver por causa a não observância por ele daquilo que você especificou no contrato, ele está respondendo com você por um incidente de vazamento. Agora, se você deu instruções para ele aquém do que deveria ser, ou não exigiu dele a contratação de níveis de segurança para o tipo de dado que você estava compartilhando, ele pode se eximir da responsabilidade, alegando que ele não teve esse tipo de orientação, que não foi contratado esse tipo de segurança e que, enfim, ele vai tentar se defender nessa linha. Então, o ideal é que você especifique, faça uma revisão aí nos seus contratos, por meio de aditivo mesmo, e verifique, ou aqueles que, eu lembro que na NGC, vocês fazem a customer, vocês têm que fazer o Contract Cycle Management, né? Vocês fazem o ciclo de vida dos contratos, vocês acompanham. Aqueles contratos que estão para vencer, pessoal, esse último semestre aí do ano, vamos pôr uma lupa neles, vamos ver se eles são contratos com fornecedores com os quais vocês compartilham dados, e aproveita a oportunidade de dar uma arrumadinha na casa e pede para ele, pergunta para ele, você já ouviu falar em LGPD? Tá? Como é que você está na adequação aí nos seus sistemas? Onde você vai armazenar o dado do meu cliente aí? Vocês vão ser corresponsáveis, então é vocês que têm que ter esse tipo de preocupação doravante, tá? E aí, se ele estiver tomando medidas, você pode, inclusive, colocar em contrato, olha, a nossa empresa é uma empresa que segue a lei de proteção de dados, você recebe dados periodicamente para essas finalidades e terá que ter esses cuidados. Você declara que tem esse tipo de segurança tal, que as pessoas têm acesso restrito, enfim. Essa é uma área que ela não é só jurídica, ela dialoga muito com segurança da informação. Eu tenho certeza que hoje, aqui ouvindo a gente, tem gente de segurança da informação, porque nas nossas palestras nós temos encontrado em torno de 30% a 35% de pessoas de TI querendo entender melhor essa norma. Porque também, no fim do dia, quem que tem essas ferramentas para segurança da informação é esse pessoal, tá? Talvez eles não conheçam a norma, alguns já estão acompanhando há um tempo, né, que isso tramitou quase mais de 5 anos no Congresso. No Congresso, na verdade, foi quando a Dilma saiu, né? Em dezembro, ela mandou para o Congresso o projeto de lei, mas antes dela sair já tinha uma discussão sobre o projeto, mais de um projeto tramitando. Então, muitas pessoas já estão por dentro. Mas a realidade é que o Brasil não tem uma cultura de proteção de dados como a Europa tem. Então, parece que está longe, que dá tempo de adequar-se, mas pensa que vocês vão ter que treinar o pessoal. Enfim, então, vamos seguir aqui para não estourar o tempo, eu tenho que ter cuidado com o tempo. Responsável pela tomada de decisão em relação aos dados pessoais. E esse relatório, Rita, o que é? Bom, é o seguinte, se você é uma empresa que lida com muito dado, tipo uma empresa de telefonia, um hospital, uma escola, ou uma empresa de previdência, ou que tenha plano de previdência para os seus funcionários, enfim, você lida com uma massa grande de dados, você já tem que ter pronto um relatório de impacto de proteção de dados, que, se a autoridade nacional te pedir, você sabe, olha, se tiver um incidente de vazamento aqui, porque por mais que a gente tome todos os cuidados, tem os hackers, tem os incidentes de vazamento que ocorrem por algum funcionário que, mesmo treinado, não tem observado alguma regra, salvo coisas de um jeito no computador e deixado a empresa vulnerável, disponibilizado na intranet alguma coisa que deveria estar num sistema mais fechado, com um acesso mais restrito, enfim. As coisas ruins, os acidentes acontecem, por isso que existem as apólices de seguro, né? Então, se um incidente de vazamento acontecer, e ele acontecer sábado às 11h30 da noite, qual que é o teu plano? Qual que é o teu plano? Com quem você recebe uma notificação de alguém de que está ocorrendo isso? Qual que é a providência que você vai tomar? Qual é a equipe? Qual é o comitê interno que existe na empresa para isso?
E o relatório vai mais além. Que tipo de dado que pode vazar da tua empresa, qual é o potencial de dano desse dado, você manuseia dado de cartão, você manuseia dado de conta corrente, tá? O Brasil é um país que tem muito índice de fraude. Então, esse tipo de item é importante que seja uma cautela maior, tá? Dados de saúde são dados extremamente sensíveis em relação das pessoas. Aqui no RH a gente tem, por conta da cota de deficiente, dados de saúde. Se a pessoa tem algum tipo de deficiência, isso é um dado sensível. Tem que ter um acesso restrito, tem que ter um cuidado maior com ele. Enfim, o relatório de impacto, ele está previsto num artigo da norma e ele dá esse tipo de detalhe, tá? O artigo 38, vão me permitir ler para vocês, a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento, nos termos do regulamento, observados o segredo comercial e industrial. Então, não é que você vai ter que passar informações sigilosas do seu negócio para a autoridade nacional, mas os riscos, os impactos que o teu tipo de dado que você armazena podem causar para as pessoas titulares dos dados, isso você tem que ter mapeado, em especial se você é uma empresa que lida com uma massa grande de dados. Além disso, a norma criou uma figura nova, que é o encarregado. Ele estava lá naquele slide, tá? Como número 3 aí, o encarregado está aqui, é uma pessoa que atua como canal de comunicação. Eu costumo dizer que nem no consumidor tem a figura do ombudsman, né, do ouvidor, agora vai ter um encarregado de proteção de dados na empresa. Por que isso? Bom, porque vamos supor que eu não fui elegível a alguma campanha da empresa porque tem alguma coisa errada no meu cadastro. Eu percebo que um amigo meu recebeu e eu tenho o mesmo tempo de casa como cliente, não recebi. Eu posso entrar em contato com a empresa e dizer por que eu não fui elegível. E quem é a pessoa com quem eu vou falar? Eu vou falar com o encarregado, tá? Ou vamos supor que o meu dado em algum lugar está errado, o meu nome. Eu tenho que falar com o encarregado. Ou vamos supor que eu fiz um cadastro e de repente eu recebi um e-mail, um cadastro nessa empresa, e eu recebi um e-mail de um suspeito dizendo, olha, nós tivemos acesso à sua senha tal, e se você não fizer um depósito em Bitcoin em X horas no tal lugar, nós divulgaremos essa senha, enfim. Eu já vi esse tipo de e-mail de extorsão, e é justo a senha que você compartilhou só com aquela empresa. Aí você vai perguntar para a empresa se houve um incidente de vazamento, enfim. Para quem dentro da empresa? Para o encarregado. Então, a lei exige que o controlador, que é aquele que está lá, indique quem é o encarregado de proteção de dados, tá? Senão a pessoa fica, para quê? Para ter fácil acesso ao exercício do direito de correção a que a lei confere ao titular de dados. Pode ser que o operador, tá? Na aprovação que eu vi ontem na Câmara, me parece que houve uma modificação, não só o controlador, mas o operador também terá que indicar um encarregado. Mas isso é uma coisa que ainda não se fechou, né? Então, eu não quero me estender muito nela aqui, tá? Voltando aqui à figura, então, do encarregado, outro ponto importante é que ele tem que ter uma especialidade nessa área de proteção de dados, foi uma outra regra que se mencionou ontem, e ele tem que ter conhecimento da legislação e da regulamentação de proteção de dados. Uma pessoa que orienta internamente as outras áreas, que trabalhe com independência, tá? Posso deixar para perguntas no final um detalhamento do que é o encarregado, porque é um ponto que suscita muitas dúvidas. Dando sequência, a figura do operador, ele depende de uma decisão do controlador que opta por uma determinada atividade de tratamento de dado pessoal para utilizar, ou mesmo valer-se dos dados junto com um terceiro. Então, eu preciso armazenar no cloud, eu preciso fazer uma ação de marketing, eu preciso compartilhar com a agência. Então, esse é o operador, é uma organização externa usada pelo controlador e que trata dados por conta daquele. Ele tem liberdade de usar o conhecimento técnico para decidir como executar certas atividades, mas ele não toma as decisões sobre o que é feito com os dados. Então, por exemplo, eu coletei um dado
Sou uma empresa de panetone. Coletei o dado para uma campanha de Natal. Aí eu quero usar esse dado, num segundo momento, no Dia dos Namorados. Eu tenho que ter informado ao meu consumidor, que os dados poderão ser usados para aquela campanha e outras campanhas da empresa ao longo dos anos. Se eu fiz isso, eu posso orientar a empresa de marketing, terceira parceira, né, a usar o dado em outras campanhas. Mas se eu não tiver feito isso, como que a outra, que é a empresa terceira, vai saber quando que ela pode usar o dado em campanha? Cabe a mim orientá-la, tá? As decisões, então, sobre como o dado é utilizado, são lá atrás do controlador, que ele passa para o operador. Este não pode alterar a finalidade ou o uso do conjunto de dados. Ele está limitado ao que for determinado pelo controlador em suas instruções em relação ao propósito. E a responsabilidade dele é limitada em relação aos controladores. Ele vai responder na medida em que ele não observar o contrato, é o próximo slide, que eu falo da responsabilidade entre operador e controlador. Tá? Então, a gente já viu aqui, fizemos um trajeto, né? Estamos chegando agora num ponto importante para quem trabalha com contratos. Vejam aí, operador e controlador. Vamos supor que vocês são o controlador e estão contratando um terceiro. Vocês vão responder se estiver diretamente envolvido no tratamento, no qual decorreram os danos ao titular, no caso de um incidente de vazamento. E o operador vai responder quando descumpriu as obrigações legais de não seguir as instruções do responsável. Então, é importante porque, como eu disse antes, isso impactará as obrigações que estão nos contratos, né? Precisa fazer uma revisão. Aqui a gente já se recebeu consulta, por exemplo, de empresa também que pede para a gente criar uma cláusula padrão para eles poderem utilizar com os operadores, que nem tem aquela cláusula padrão de compliance, né? Procurar implementar isso nos contratos, para vocês não ficarem desguarnecidos no caso de um incidente de vazamento, tá? E tomar cuidados, que segurança da informação vai poder auxiliar vocês, de como compartilhar. Às vezes você pode compartilhar com criptografia, o arquivo para dificultar o acesso em caso de vazamento. Tem algumas medidas aí que a tecnologia ajuda. Na parte de e-mails mesmo, você pode travar o envio de e-mails com anexos para fora da empresa, tem que ter uma segunda autorização. A gente já viu aqui, tem um dos nossos parceiros de tecnologia que tem essa ferramenta. Para evitar aquele e-mail que a gente manda, às vezes, sem querer, que está na memória, Cristiano Mantovani, Cristiano Marques, e aí vai para o Marques sem querer, e numa dessas vai uma planilha com dados. Então, ele é de fora da empresa, tem que ter uma segunda checagem, uma confirmação do remetente. São cuidados aí, né? O mindset vai mudar, esse mindset de proteção de dados, tá? Eu vou dar sequência aqui, é só uma coisa muito jurídica, não vou entrar em detalhes aqui, mas é que o ônus da prova é de quem alega, né? No geral. Então, não foi aqui o incidente, foi aí, mas o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova a favor do titular dos dados, como aquele caso que eu mencionei, eu recebi aqui um e-mail de extorsão fazendo menção à minha senha que eu usei naquele site específico. E o site diz, não foi daqui que vazou. E eu posso pedir para o juiz, ele que prove que não foi daí. Ele que faça essa prova. É a inversão do ônus da prova. Então, essa inversão que já tinha lá no Código do Consumidor, também se aplica aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. E dando sequência para quem aí trabalha com alguns dados biométricos, né? Vocês trabalham aí com portaria. Nossa Senhora, né? Eu sou católica, acabo falando essas expressões religiosas aí. Mas, enfim, o dado biométrico que você coleta na portaria, o reconhecimento facial, posso tirar uma foto, né? A gente vai visitar um cliente ou vai num fornecedor, posso tirar uma foto? E a gente até tira com óculos, como eu fiz, dá um sorriso, pronto. Ali você tem
foto da pessoa, imagem é dado pessoal, voz é dado pessoal, tá? Identifica a pessoa, né? Comando de voz, né? A gente vê pelo celular, a gente pode dar um comando de voz. Então, essa voz também é dado pessoal, né? Então, a voz, a imagem, a biometria digital, o reconhecimento facial, né? Permite abrir, às vezes, portas de casas, né? O reconhecimento facial. A gente que viaja para o exterior, às vezes, não sei se vocês já viram, tem alguns passaportes que você chega na Polícia Federal, você não precisa passar no guichê, você faz naquele guichê que ela olha o teu passaporte. É antes fazer escaneia ali o seu rosto, tá? Pá, confere com a foto que está no teu passaporte e autoriza o seu reingresso aí no país. Então, são dados, está até tendo uma discussão muito grande sobre isso ainda, mas é um dado biométrico. Os dados biométricos é considerado dado sensível. Então, uma coisa que a gente vai ter que rever é onde que eu armazeno essa digital da portaria? Será que eu tenho outra forma de coletar dar esse acesso? Não poderia pôr uma senha, um cartão? É uma coisa que a gente vai ter que pensar, tá? Oi. Desculpa, Rita. Como é que você está aí, que já está no tempo aí? Chegando no fim? Bom, essas hipóteses de tratamento, tá? Dos dados pessoais, eu posso usar o dado pessoal, cumprir a obrigação contratual. E o privacy by design, o privacy by default, eu já falei um pouco, que é esse mindset de, nos projetos, você pensar, então, eu vou precisar compartilhar esse dado com quem? Então eu não vou dar acesso a todas essas pessoas, só com essas aqui que realmente precisam. Depois vocês podem analisar com mais calma esse slide, mas essa ideia de considerar a privacidade como um valor dentro da empresa e ela ser considerada nos projetos. Os direitos dos titulares, eu já falei alguns, como o de anonimização, ele pode pleitear anonimização, ele pode pleitear que você deixe de usar o dado dele, ele pode pleitear acesso ao dado. E aí vamos para as sanções. As sanções, você tem uma multa que pode chegar a 2% do faturamento da receita do grupo no Brasil, no último exercício, limitada a 50 milhões por evento. Então, ocorreu um evento em maio, pode chegar até 50 milhões a multa. Ocorreu um outro em outubro, pode ter uma outra aplicação de multa. Aí tem outras sanções, essas são sanções administrativas que a ANPD aplica. Aqui a ANPD, ela pode requisitar informações, como eu falei, ela competirá exclusivamente a aplicar as sanções, na hipótese de tratamento de dados realizado em descumprimento à lei, e ela será o órgão central para a interpretação da lei. Uma lei nova, ela vai ainda suscitar alguns complementos, a lei vai emitir, a ANPD vai emitir resoluções, portarias, coisas desse tipo, aí vai depender um pouco se ela vai ser uma agência ou não, para ver que tipo de norma ela pode emitir. De momento, ela não é uma agência, ela está abaixo da Casa Civil, mas ela pode ser convertida, ter mais autonomia no prazo de 2 anos, a contar no prazo de 2 anos. E, por fim, o roadmap de implantação, vocês têm que fazer um mapeamento de onde os dados estão armazenados, fazer um risk assessment, meio como arrumar o armário, assim, aquela roupa que você não usa mais, aquele dado que você não usa mais, será que faz sentido você ficar mantendo? Ou é melhor você expurgar esse dado, em vez de deixar esse lixo tóxico dentro da tua base, como a gente chama, né? Políticas de dados, boas práticas, né? Começar a treinar as pessoas para elas terem consciência de que existe essa lei, que elas têm que ter um cuidado maior com dados pessoais. O gerenciamento da transferência de dados para fora da companhia, eliminação das cópias desnecessárias, fazer uma cadeia de custódia auditável. Eu peguei o consentimento por meio de um clique, mas você guardou esse log do clique ou não? Se você não guardou, você não vai conseguir fazer prova amanhã no judiciário de que você teve esse consentimento. Designar o encarregado na companhia, né, porque é obrigação da lei, em especial para aqueles que são controladores de dados, e podem considerar também a hipótese de contratar um cyberseguro, que é a hipótese de riscos cibernéticos, já é oferecida no mercado por algumas companhias. Por fim, a gente aqui do escritório PK Advogados fez esse roadmap e em detalhes, como é que a gente faz? A gente envia um questionário
para a empresa que nos contrata, identifica quem são os Business Process Owners, que conhecem o fluxo do dado do começo ao fim, faz um workshop com eles, para eles poderem preencher o questionário. A partir das respostas, a gente analisa os gaps que a empresa tem no cuidado com dados, elabora um relatório de red flags, e, a partir disso, entra na parte de implementação, que é a revisão da política de privacidade, elaboração de procedimentos, deixar um formulário para incidente de vazamento pronto, rever os contratos, como aqueles que eu mencionei para vocês, que podem ter um aditivo, para criar uma cláusula de proteção de dados com os fornecedores, e uma consultoria jurídica e tecnológica. Aqui em cima a gente fala que é uma solução integrada. Então, junto com o PK, a gente utiliza um outro parceiro tecnológico, que eu não vou mencionar o nome aqui, que não vem ao caso, mas é assim que as empresas estão atuando, com um parceiro jurídico e tecnológico. Aqui a gente faz a proposta em conjunto, quando é o caso, né? Se for só uma consultoria em proteção de dados, não, mas se for assim, implantar o programa LGPD com segurança da informação e tal, a gente usa esse parceiro tecnológico. Aqui a capa do livro, né, que eu tive a felicidade de publicar em maio do ano passado, agora dia 17 fez 1 ano do livro. Vou trabalhar na atualização dele agora em julho, para ter uma nova edição. E é isso. Não sei se... Então vamos para as perguntas aqui. Nós já temos umas perguntas. Tá. Pode ser? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui novamente com o meu vídeo. Bom, José Roberto Ferreira fez uma pergunta que, assim, quais são os dados pessoais para a lei? Quais são os dados pessoais para a lei? Isso. José Roberto, o artigo 5º da lei traz os conceitos, tá? E aí o dado pessoal, eu vou ler para você rapidamente. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. A lei brasileira, diferente da lei europeia, ela não entrou em detalhes, não foi nome, endereço. A lei europeia, ela entra em detalhes. Aqui é só o dado que pode identificar diretamente ou indiretamente a pessoa. É um conceito expansionista. Tá? O Jordano Adjuto, só pergunta se os slides serão disponibilizados. Jordana, esse é um evento, né, promovido pela Abrafac aqui em parceria com a NGC, e todos esses eventos nossos online, eles são gravados e são disponibilizados dentro da área restrita aos associados da Abrafac. Eu não sei se a gente pode até combinar aí com a Soraya depois, da NGC, de algum momento também disponibilizar no site da NGC. Mas, enfim, é isso que a gente tem hoje como padrão, até para manter o controle na privacidade dentro do site para associados. O Alexandre Canevari pergunta o seguinte: no trabalho com terceirização, temos que cadastrar os dados dos funcionários que irão prestar serviço dentro da empresa. Na sua visão, quais os riscos e preocupações temos que ter com essa nova lei? Qual é o nome da pessoa que perguntou? Alexandre Canevari. Olá, Alexandre. Uma ótima pergunta. De fato, vocês têm que cadastrar, né? Porque para poder dar acesso à pessoa, é importante, um dos princípios que eu abordo aqui no livro é o da proporcionalidade. Colete somente os dados que você realmente precisa, para você não ficar armazenando dados desse funcionário de uma outra empresa desnecessariamente, tá bom? Então, precisa do nome? Preciso do CPF? Preciso de algum dado de saúde, porque ele vai subir num lugar muito alto aqui, fazer uma manutenção? Ok, mas se ele não vai fazer isso, não colete esse dado desnecessariamente, porque você está trazendo um dado sensível, que é o dado de saúde, para a tua base. Então, se houver um incidente de vazamento, é mais uma preocupação para a empresa o fato de ter um dado de saúde de uma pessoa física ali naquela base, tá bom? Que mais? Depois que prestou o serviço, talvez eliminar aquele dado, se você não vai precisar mais dele, tá? Pois não. Nossa, ok, né, que você perguntou aqui mais, eu pensei no próximo aí. O Eduardo Chaves pergunta, quando o profissional é contratado como PJ, como essa lei o protege? Uma situação diferente aí. Veja, o prestador de serviço, que é pessoa jurídica, no fim do dia também tem dados pessoais dele ali, né? Então,
nome, endereço, CPF, dados da conta bancária para fazer o depósito, mesmo sendo da pessoa jurídica dele, ali são dados que estão relacionados à pessoa. Então, CPF, o CNPJ não vai estar tutelado, porque é um dado de pessoa jurídica, não da pessoa física. Vai estar lá, talvez na lei de sigilo fiscal, apesar de que o CNPJ é um dado público, né? Está disponível no site da junta comercial. Mas isso é uma outra informação. Se o dado já é público, for publicizado pela própria pessoa, tem um tratamento específico. Mas, assim, para PJ, eu não vejo tanta diferença naquilo que for dado da pessoa física, sócio da PJ. Tá? Os dados da pessoa física, sócio da PJ, também são sujeitos à proteção. Lembrando que, se o dado já é público, você colocou no teu endereço da PJ, o endereço da sua casa, você já deu publicidade para aquele dado. Então, não dá para amanhã você falar que vazou aquela informação do seu endereço, sendo que isso está disponível na junta comercial, é público, né? Então, tem essa situação também, tá? Tem esse detalhe, de que dados de PJ, de certa forma, alguns já estão publicizados dos sócios, né? Um cuidado de pensar antes, né? O que eu vou pôr ali no meu contrato social para que eu não quero eventualmente que esteja exposto, eu tenho que pensar antes, talvez colocar o domicílio, o local em que eu tenho um escritório e não o da minha casa, enfim. Espero ter respondido, Eduardo. Pessoal, continuem mandando perguntas, né? Só comentando que se não der tempo aqui, né, de responder, a gente manda essas perguntas para a Rita e ela responde depois offline para vocês. Mais uma pergunta do José Roberto Ferreira. O que é guardar a prova do clique? Né? A prova do clique é entre aspas, né? Ah, tá. Então, o pessoal, Zé Roberto, obrigada pela pergunta. Existem logs quando você acessa um ambiente, né? Por exemplo, para acessar aqui o webinar, você teve que se logar, eu tive que me logar. Então, você se logou. Isso você tem como pedir para o teu pessoal do TI guardar esse registro de aplicação e o clique que a pessoa dá quando ela passou por uma determinada página e consentiu, ele tem como guardar também, que isso se deu no dia 29, às 10h57 da manhã. Esse tipo de log, de clique, tem como ser guardado. Bom, uma última pergunta aqui, então, aqui online, mas daí a gente passa para os próximos passos aí. É do Alexandre Carnevale novamente. Na terceirização, obrigado Alexandre, né, sempre colocando aí as perguntas. Na terceirização, é necessário pedir alguns documentos dos funcionários para a empresa no qual eu contrato, tais como o salário. Isso se faz necessário para o controle trabalhista e previdenciário. Neste caso, o funcionário pode pedir para não mostrar. Pode repetir a pergunta, por favor? Na terceirização, é necessário pedir alguns documentos dos funcionários para a empresa no qual é o contrato. Né? Ele é um contratante de empresas, né? Tais como ele coloca aqui o salário, né? Que é um dos dados. Isso se faz necessário para o controle trabalhista e previdenciário. Neste caso, o funcionário pode pedir para não mostrar, não compartilhar este dado, o salário? Ele tem esse direito de dizer que não quer compartilhar o salário? Na verdade, é o funcionário da empresa terceirizada, né? Bom, eu tenho dado algumas palestras aqui, junto com a advogada trabalhista do escritório, que temos uma equipe aqui trabalhista, e, inclusive, temos alguns slides específicos sobre a área de relações de trabalho. O que eu percebo é que ela indica a questão alguns pontos de atenção. Uma, quando você vai cumprir obrigação legal, você pode utilizar o contratual, a própria lei diz. Essa é uma coisa boa da lei brasileira. Ela não se baseia só no consentimento. Se o contrato que você tem com com a empresa terceirizada disser que ela é obrigada a lhe dar essa informação, você pode solicitar. Agora, se o funcionário não quiser que ela compartilhe, aí é um problema dele com ela, tá? Mas provavelmente ela só vai compartilhar aquilo que é necessário. O que for desnecessário, o funcionário poderia questionar.
mas aquilo que é necessário, por exemplo, aquela informação que eu falei, se ele, a Soraya me contou que quando ela já viu situações que uma pessoa tinha epilepsia e manuseava um veículo num pátio. Quando ela descobriu isso, ela pediu para realocá-lo numa outra função, porque ali tinha um risco. Ele poderia ter um ataque e ali causar um acidente. Então, é uma informação que você precisa ter, ok. Se o funcionário não quiser fornecer, é um direito dele, mas aí ele vai ter uma consequência lá na empresa terceira, tá? Agora, não devemos, a empresa terceira não deve ser obrigada contratualmente a compartilhar coisas que não sejam necessárias. Isso é um outro ponto, mas acho que não é o caso seu, Alexandre. Você está falando de coisas necessárias, tá? Você ficou um pouquinho, seu som ficou um pouquinho mais baixo, Rita, mas, bom, já vamos para a parte final. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. É que acho que às vezes Melhorou? afasta um pouquinho, né? Bom, pessoal, eu vou retomar aqui a apresentação. Posso só fazer uma Claro, claro, pode introdução? falar. Aí nesse slide, pessoal que está ouvindo a gente, tem um site que é o direitoparatecnologia.com.br, tá? O nosso escritório, ele cria materiais autorais de funcionários aqui, ou associados, ou sócios, ou consultores, enfim, sobre LGPD. Nós temos mais ou menos uns 7 artigos lá, são artigos para pessoas de negócios como vocês, de 2, 3 páginas, com perguntas frequentes sobre LGPD, quem pode ser o encarregado na empresa. Então, lógico, sigo à disposição para perguntas, mas ali já tem um bom material, é gratuito, não precisa se logar para ter acesso ao material, tá? E é material autoral nosso, então eu fico feliz de poder compartilhar ele com vocês. Ok, bom, vamos lá então. Já passamos uns 2 minutinhos aí, mas seguimos aqui. Agora, como a gente tinha prometido, fazer o sorteio. Eu tirei essa lista aqui, pessoal. Né, eu vou compartilhar aqui o número de cada um. Eu tirei as 10h55, né, a posição que nós tínhamos aí dos participantes. Então, para que cada um saiba do seu número, alguns acabaram se desconectando, mas como é um corte às 10h55, está valendo, né? Se caso ganhar, a gente avalie como entregar esse livro, né? Então vamos lá nós temos 48, vamos para o site. Deixa eu compartilhar aqui também o site. Então vamos fazer o sorteio aqui, tá? 48. Então o número sorteado é o 15, né? Então o número 15 sorteado. Voltando aqui, vou dar um print screen aqui para registrar. Então o número sorteado, voltando aqui para a apresentação, número 15 é o Jordano Adjuto, né? Jordano, você ganhou foi o sorteado aí para o livro da Rita Bloom. Bom, somente fazendo aqui então os próximos passos aqui, gostaria muito de aproveitar aqui o momento já divulgar os próximos eventos, né? Está rolando aí um evento muito importante, que é a votação do nosso prêmio anual dos melhores trabalhos do ano de Facilities Management aí no Brasil. Tenho alguns convidados aqui que estão conectados que são participantes. Tem prêmios lá para serem votados, então participem, né? Tem lá no site da Abrafac, abrafac.org.br. Até dia 5 de junho dá para votar e conhecer também os trabalhos, porque está sendo compartilhado lá vídeos, né, explicativos, mas também até o próprio conteúdo é muito interessante, né? Para quem tiver oportunidade aí, é um material riquíssimo. No final tem uma pesquisinha que aparece, abre um pop-up para quem está ativado o pop-up, abre uma pesquisa só para saber se está tudo bem, a gente conseguir até ir melhorando aí a nossa sessão, nosso evento. Novamente agradecendo aqui a todos os patrocinadores, especiais os diamantes, né, Tia Evon Hart, Brasanitz, Runner, Localize e todos os nossos outros patrocinadores. E novamente eu agradeço aqui a Rita, né, por ter compartilhado, Soraya por essa parceria, por ter trazido esse tema aí para a gente compartilhar também com o mercado de facilities. Tenho certeza que esse tema aí ele deve se desenrolar aí, deve se desdobrar, né? Então, se você quiser fazer aí novamente algum comentário, acho que você está em mudo aqui. Deixa eu te voltar aqui.
Agradeço a presença de todos. Tem um convite aqui, dia 4/6, a gente tem um workshop NGC, vai ser no Mercado Livre, sobre energia elétrica. Então, assim, em contratos, né? É uma coisa interessante para os facilities também. O Hernani Wood é que vai estar falando sobre o mercado de energia elétrica e o seu gerenciamento e a importância da gestão de contratos. A gente vai dar convite VIP também para os associados da Abrafac. Depois a área de marketing vai divulgar. E a gente também lançou o prêmio ANICC Awards, que é para o gestor de contrato. Então, quem tem algum projeto, alguma melhoria que fez na área de gestão de contratos, pode se cadastrar no site da event.com.br/gestão de contratos 2019 e se cadastrar ali. Ou então mandar um e-mail para angc@angc.org.br. E aí se cadastra e pede inscrição também, tanto para o congresso quanto para o workshop que a gente vai ter na Só repetindo o e-mail aí da NGC, é angc.org.br. Ok, legal. Obrigada Rita, a todos. obrigado, Soraya. Rita, agradecendo aí novamente. Se quiser fazer algum comentário final. Bom, foi a primeira experiência minha de webinar. Eu já dei aulas pela internet, né? Como professora, que também sou. Recebi aqui algumas fotos. Agradeço o pessoal que assistiu. Fico à disposição. A matéria é um pouco complexa, mas está bem feita a norma. Fico à disposição, então, aí com os dados que vocês tiveram, né? O meu e-mail é rita.blum@pk.adv.br. Já dei o site também. Parabenizo o colega que receberá o livro. E agradeço novamente a Abrafac, a NGC, que estão me dando a oportunidade de expor um pouco do meu conhecimento com pessoas interessadas na área. Ok. Bom, então, dou por encerrado hoje a nossa sessão. Novamente, as perguntas que não foram respondidas, já vi lá que tem algumas, né? Agradeço a todos aí que postaram suas perguntas. Vou coletar essas perguntas, né, o mais rápido possível, já mando para a Rita, e aí a Rita encaminha para vocês as respostas. Rita, se você quiser, a gente pode, né, manda para mim a resposta também. Se quiser, a gente coloca no blog lá do site da Abrafac. Bom, Sim, se forem perguntas, pode ser sim. Ok. Novamente, obrigado a todos. Tenham um ótimo dia aí e até a próxima sessão aí de webinar. Fiquem atentos aí pelos sites. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.